Eles mentiram para você. Contaram a história errada. O que se passou em Palmares não foi apenas uma resistência. Foi uma guerra secreta, uma guerra silenciada, onde um rei africano comandou o maior levante negro da história do Brasil. Mas quem realmente matou Zumbi? Por que a elite escondeu sua verdadeira história? Prepare-se para descobrir o que nunca te contaram. Zumbi dos Palmares nunca foi apenas um escravizado fugitivo, conforme é dito em algumas narrativas. Ele era um guerreiro treinado, um estrategista militar de elite e com uma descendência direta da nobreza africana. Diferente do que ensinam nas escolas, Palmares não era apenas um local de refúgio, mas sim um verdadeiro império negro, com cidades fortificadas, um exército disciplinado e uma rede de espionagem infiltrada nas vilas coloniais. Um império tão forte que, inclusive... Nós estamos falando aqui século XVII, Pindorama, Brasil, onde nós temos aqui os africanos fazendo revolução neste país antes mesmo da existência de qualquer teoria marxista. E eu nem estou criticando Marx, tá? Vamos continuar. Os portugueses chamavam Palmares de o maldito Reino Negro, porque sabiam que era muito mais do que um quilombo. As cidades eram organizadas com ruas, agricultura, defesa militar e até um sistema de justiça próprio. Não era e nunca foi um grupo de fugitivos vivendo no mato, mas sim era uma potência rival. Zumbi nasceu dentro desse reino. A história oficial diz que ele foi capturado ainda bebê, batizado por um padre e depois fugiu para Palmares. Mas há algo errado nessa narrativa. Como um menino criado na cultura europeia se tornou um dos maiores guerreiros africanos do Brasil? A resposta está no que esconderam. Zumbi foi treinado desde cedo nas artes da guerra por mestres africanos, aprendendo táticas de emboscada, guerrilha e rituais espirituais de proteção. Palmares resistiu por quase um século contra ataques holandeses e portugueses. Mas a traição veio de dentro. Quando Ganga Zumba, o líder antes de Zumbi, foi convencido a aceitar um acordo de paz com os portugueses. Zumbi vive e Ganga Zumba também, olha aí o capitão do mato. O acordo era uma armadilha para enfraquecer Palmares e matar todos os seus líderes. Zumbi não aceitou a farsa. Foi aí então que ele declarou guerra aos traidores e assumiu o comando. Desta feita, Palmares enfrentou a sua maior ameaça. Os bandeirantes mercenários, financiados por elites europeias, foram contratados para exterminar Zumbi. Após um cerco brutal, os portugueses conseguiram invadir Palmares em 1694, mas não foi uma vitória fácil. Zumbi e seus guerreiros lutaram até o último homem, e algumas lendas dizem que ele conseguiu fugir. A história oficial afirma que Zumbi foi capturado em 1695, torturado e decapitado. Mas há registros obscuros que indicam que ele pode ter escapado para formar outro quilombo oculto, continuando a resistência no interior do Brasil. Isso explicaria por que sua cabeça foi exposta em praça pública, para convencer o povo de que ele estava morto e evitar novas revoltas. Mas se Zumbi morreu, por que o medo de Palmares nunca desapareceu? Por que documentos sobre sua real história foram queimados? Porque a verdade sobre Zumbi não podia ser contada jamais. Ele não foi apenas um rebelde. Ele quase destruiu o sistema escravista no Brasil. Mas e se eu te dissesse que até hoje tentam sujar o nome de Zumbi? Que os mesmos que destruíram Palmares tentaram transformar o herói em vilão? Nos arquivos coloniais portugueses, há uma mentira repetida ao longo dos séculos. A acusação de que Zumbi escravizava outros negros. Até os dias atuais, pessoas continuam reproduzindo essa mentira. Até mesmo pessoas que me seguem aqui, que eu não sei o que estão fazendo neste perfil. Sem paciência, já deu, já cansei de vocês, sabe? Mas quem criou essa história? Os próprios colonizadores que queriam justificar o massacre de Palmares E impedir que africanos livres tivessem um símbolo de poder, porque eles poderiam se inspirar cada vez mais. E o Zumbi continua inspirando até hoje. A verdade é que Palmares era um reino estruturado, com organização política, exército e agricultura. Como qualquer sociedade, havia hierarquias, e aqueles que chegavam de fora passavam por um período de adaptação antes de serem plenamente integrados. Mas isso não era escravidão. Não havia chicotes, correntes,
senzalas ou venda de pessoas como no sistema colonial europeu. Os portugueses deturparam os registros porque sabiam que um líder negro revolucionário era perigoso demais para uma história. Se Zumbi fosse visto como um herói absoluto, outros quilombos poderiam se inspirar nele. Então, criaram uma narrativa para desacreditá-lo. A mesma estratégia foi usada ao longo da história para atacar líderes negros que desafiaram o sistema. Mas a verdade sempre resiste. Palmares não era um feudo de escravidão negra. Era o último bastião da liberdade num Brasil dominado pelo terror da escravidão europeia. E Zumbi não era um senhor de escravos. Era um rei guerreiro que lutou até o último suspiro para garantir que negros nunca mais fossem tratados como mercadoria. Agora que você chegou até aqui ao final, e provavelmente você tem algum tipo de conhecimento já de que Zumbi não escravizava os seus próprios irmãos, mas infelizmente o óbvio nem é tão óbvio assim para muitas pessoas, ainda mais neste país. Então, vou te pedir um favor bem simples: compartilhe este conteúdo, claro, se isso fizer sentido para você, ou se você acha que mais pessoas devem acessar esse tipo de conteúdo que eu venho fazendo por aqui. Custa R$0, você só vai gastar segundos para fazer isso. Comenta aí embaixo, avante ou conhecimento é arma. Tamo junto.